Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AtoCast. Semana passada, vocês estiveram com Leo Veloso inaugurando a nova série Esse Tal do Novo Normal. Eu sou a Raquel Montenegro e serei sua host hoje. Hoje é o segundo episódio dessa série e iremos abordar o comportamento do consumidor. Ao longo dessa jornada, temos analisado realidades indigestas e trazido insights para micro e pequenas empresas. E para abordar esse assunto hoje, convidamos a Jaqueline Gomes, Jaque, especialista no jeito Disney de ser, referência no desenvolvimento de cultura e excelência de atendimento, é CEO no Coração do Cliente, onde roda seu negócio de consultoria e tem várias palestras e temas voltados para Customer Experience e nessa área de relacionamento, né? Jaque, seja bem-vinda. Oi, Raquel, que prazer estar aqui com vocês, uma alegria imensa vir debater, refletir, conversar com vocês sobre esse novo normal que nós estamos vivendo e como essa relação da experiência do cliente, né, vai estar envolvida em tudo isso. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Além da Jaque, a gente está aqui com o Rogério Machado. Rogério tem uma vasta experiência, né, com oficinas mecânicas, já trabalhou em várias empresas de montagem como a Jaguar, Land Rover, Nissan e tal, e hoje ele é responsável pela WCD Academy, que é a Academia Corporativa da FCA, para o desenvolvimento da rede como um todo, né? Já ganhou vários prêmios globais, assim como melhor universidade cooperativa do mundo. E então, Rogério, me fala um pouco mais, seja bem-vindo aqui. Olá, Raquel, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar aqui para poder, primeiro, aprender e compartilhar também. É engraçado, realmente, minha história ela tem umas nuances divertidas, mas comecei como mecânico de carro aqui no bairro, e hoje tenho a oportunidade de estar desenvolvendo pessoas, então, de máquinas a pessoas. Então, é aí nesse cenário que nós estamos vivendo de aprendizado o tempo inteiro, vai ser muito bacana a gente poder conversar aqui sobre esse movimento que estamos vivendo. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa, o prazer é nosso. A gente agradece muito pela participação de vocês. E agora é a Bárbara Musi. Ela é designer e estrategista da Cubi Petro, que é uma aceleradora de resultados para postos de combustíveis. E além da parte de branding, né, ela também é responsável pela parte criativa, direção de arte e a parte de eventos da empresa. Bárbara, muito obrigada por estar participando aqui conosco e fechando esse grupo maravilhoso para os insights de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar com tanta gente legal aí, né, para debater um tema que é até um pouco novo para todo mundo, porque esse novo normal, ele transformou muita coisa no mercado, né, a experiência de consumo, o jeito de vender. Então, assim, primeiro, obrigada pela oportunidade mesmo. E estamos aqui para compartilhar e principalmente aprender com todo mundo. Então, a Bárbara e o Rogério, eles fizeram parte do nosso grupo de Outsiders. É um grupo especial que a gente tem, de vários especialistas, né, assim, que ficam debatendo ideias sobre cada desafio de cada episódio. Aí a gente estava debatendo essas ideias e tal, a Bárbara fez algumas sínteses, o Rogério trouxe várias coisas bacanas, e eles estão aqui para representar todas as ideias que foram debatidas lá no fórum, né? Além disso, assim, no último episódio, a gente falou muito que essa mudança, né, e essa retomada deve ser de forma gradativa, né, pós-quarentena, né, em questão do comportamento e tudo do consumidor, né? E que os consumidores, assim, estão buscando cada vez mais ter tranquilidade, ver a questão de cuidado, de higiene, né? E, assim, tem várias dúvidas aí vindo por aí, né? A gente está realmente vivendo esse cenário de caos, onde que a gente consegue só reagir para depois entender, e a gente tem que ter muito a questão do sense and respond, né? Que tem muito a ver com o mundo ágil, né? Que você tem que estar sentindo e respondendo, aprendendo rápido para tomar novas direções a todo momento, né? E a gente tem visto que os consumidores, eles estão mais exigentes por vários fatores, não é mesmo? Rogério, o que você acha disso tudo? Eu vi que a Fiat contratou até um grupo de antropólogos para fazer uma análise desse novo cenário nosso. Verdade, Raquel. Olha, a gente está vivendo um período sem precedentes na
história. O que a gente percebe, o que a gente tem observado aqui, né? Então, vou falar um pouquinho do que a FCA está buscando entender, essa questão do comportamento humano. E a gente percebe um monte de influência dentro da cabeça desse consumidor. E aí você tem desde o medo, você tem a economia, você tem a própria família, e aí esse ambiente em que ele está inserido, né, de caos, como você mesmo comentou, sendo um influenciador nas suas escolhas, né, naquilo que ele tem em casa, naquilo que ele compra, até no meio em que ele compra, e aí falando realmente do cenário atual de saúde, né, de preocupação com a saúde, o quanto que as organizações, né, as empresas estão preparadas para dar essa segurança para ele. E aí, desde a forma com que ela manuseia, da forma com que ela entrega, da forma com que ela comercializa. Então, a gente está procurando entender isso tudo. E a FCA está investindo um tempo e recurso pesado na compreensão desse consumidor, que eu acredito que, não tenho praticamente certeza, que será totalmente novo do ponto de vista de precedente mesmo, considerando que nós temos de histórico de consumo no Brasil e no mundo. Com certeza. E assim, aproveitando, você acha como que isso vai impactar a questão do transporte e deslocamento? Né, assim, as pessoas estão com mais medo de andar de ônibus, estão deixando de andar de carro, estão deixando de sair. Você acha que vai ter que ter mudança física de como que é distribuído os assentos, além de ter a questão da higiene? O que você acha que o nosso consumidor está esperando, assim, nesse cenário, assim, de transporte e deslocamento como um todo? Excelente pergunta, Raquel. Olha que interessante. Nós estávamos vivenciando um momento, falando do cenário do nosso segmento, né? E a gente trata isso como mobilidade, né? Então, como as pessoas tratam a mobilidade dentro do seu perfil de consumo. E a gente estava observando uma tendência, e aí é um estudo realmente muito aprofundado sobre isso, sobre o relacionamento da pessoa com um carro. E eu vou falar do carro, e aí eu vou ampliar um pouco depois do que está acontecendo, e aí eu vou trazer a referência da China. Então, as pessoas estavam querendo ter a mobilidade, só que a relação com o bem estava mudando. Né? Muitas pessoas hoje já não têm carro e utilizam aplicativos de outras formas para ter o acesso à mobilidade. Então, o carro, ele não sai do meio de transporte da pessoa, só que mudava a forma com que ela tinha o bem. E aí a gente observava em determinados centros e cenários o relacionamento através dos aplicativos. Olha o que está acontecendo agora, olha que interessante, né? Então, vou pegar estudos recentes que recebemos sobre o perfil de consumo da China. Uma das primeiras tendências e o pensamento daqueles que estão saindo desse cenário de crise, né, de afastamento social, quero comprar um carro. Aí a pergunta mas por que você quer comprar um carro? Por causa da falta de confiança na higienização do transporte público. Olha que interessante. Né? Então, a gente tem observado, isso, estou te falando de estudos recentes que nós estamos vendo que está acontecendo na China. Então, o consumidor está pensando em ter novamente o carro enquanto bem, por causa da segurança e da integridade da saúde dele e da sua família. E eu acredito que isso vai permear não só o nosso segmento, mas muitos outros segmentos. Esse pode ser o fator decisivo para que o consumidor decida pelo bem ou pelo produto ou por aquilo que ele queira ter, pelo bem de consumo, que seja. O fator talvez decisivo seja a segurança da saúde dele e dos seus familiares. Exato, Rogério. Eu mesma vendi meu carro assim há 3 anos, quase 4 anos. Eu não tenho mais o carro próprio. Eu resolvi morar mais perto das empresas que eu dou consultoria, questão de qualidade de vida e tudo. E assim, eu tenho repensado mesmo, gente, será que não é melhor eu ter meu carro, alugar alguma coisa? Porque até mesmo de medo de andar até de Uber, né? Questão de segurança e tudo, porque tem várias pessoas que é do grupo de risco que eu convivo que, enfim, faz a gente repensar muita coisa, né? E, Bárbara, assim, você que tem mais experiência com o pessoal, assim, do interior, né? Eu estava conversando com o pessoal, assim, de empresas de ônibus e tudo, eles sentiram, mesmo empresas que já... cidades do interior que já abriram, o comércio como um todo, a retomada ainda está muito aquém do que eles esperavam do transporte público, o uso do transporte público.
ainda não chegou à normalidade. Eu acho que perpassa um pouco essa questão do medo da segurança, mas qual que é a sua percepção? Você acha que tem algum outro fator? Ou você acha que isso é uma coisa bem peculiar de cidades aqui de Minas? Na minha região, o transporte rodoviário foi totalmente bloqueado, né? Ele deu uma retomada agora, então tem muita gente que ficou aí preso nas grandes cidades, né? Não vieram para o interior e não trouxeram o vírus, que era o principal, né? A questão do transporte urbano, ele deu uma quebrada, sim, mas a gente tem, né, que eu categorizei lá que você falou, alguns tipos de pessoas, né? Então, assim, a grande maioria, ela tá num que eu chamei de consumidor moderado, que ele transita pela rua, né? Então, às vezes ele pega o transporte público, ele vai trabalhar, né? Ele não tem tanta atenção assim com essas regras de segurança, né? Mas tem muita gente indo para a rua e tem muita gente se aglomerando. Então, é preocupante, primeiro, né? Eu vejo que tem muita gente, uma parcela muito grande que é consciente, né? Que toma todas as precauções, que não quer usar o transporte público, né? Eu, no meu caso, estou isolada, mas eu tenho carro, porque eu trabalho em outra cidade e eu realmente não quero pegar se eu tiver que voltar agora, né? Eu não quero pegar um transporte público, porque tem muita gente que não se protege, que não está nem aí. Então, assim, eu acho que tem uma preocupação muito grande com isso, né? A gente vê tipos e tipos de pessoas. É realmente bem complexo, assim, quando a gente tem que contar com o coletivo e o bom senso, né? Saiu até uma reportagem essa semana falando das pessoas que estão jogando as máscaras descartáveis no chão. Gente, nem para pôr no lixo, né, cara? Tem umas coisas que acontecem que não dá para entender mesmo. Mas, Jaque, no meio de toda essa confusão, né, essa pandemia, esse caos que está acelerando o processo de transformação cultural e tantas outras coisas nas empresas, né, e na sociedade, essa questão da experiência do cliente, ela é mais importante ou virou alguma coisa que é mais firula nesse momento? Então, Raquel, eu estava aqui refletindo sobre tudo que o Rogério e a Bárbara falaram, exatamente com essa visão da experiência, né? Sem dúvida alguma, eu acredito que agora chegou a hora disso, né? Penso que antes da pandemia, muita empresa e muitas, tanto grandes quanto pequenas, estavam vivendo da narrativa da experiência do cliente, né? A promessa de tudo isso, usando isso como tendência, usando isso como marketing, usando a expressão ou o apelo experiência para justificar preço, para algumas justificativas que não necessariamente eram entrega de valor real para o cliente. E agora, diante, né, desse cenário que nós temos aí, por exemplo, quando o Rogério traz, né, essa informação da China que eu não tinha e já foi um grande aprendizado aqui com vocês, né, que as pessoas estão voltando à tendência de comprar um carro exatamente por não confiar. E aí nós vamos agora, creio eu, Raquel, evoluir para um processo de que a experiência do cliente, ela não é firula, e essa experiência, ela tem que ter uma entrega de valor que, de fato, também venha sustentada por credibilidade e confiança. O Rogério trouxe essa questão do carro e imediatamente eu me reportei ao cenário da micro e pequena empresa que atua com alimentação. A alimentação fora do lar, né, que é um movimento que a gente acompanha há muito tempo, o Sebrae e outras instituições, como a Brasel, né, as instituições de classe e representação desse segmento. Esse é um setor que cresceu muito, e aí depois ele passou por uma estagnação, veio uma pequena crise, porque as pessoas começaram a avaliar que comer fora de casa também estava ficando muito caro, mas aí vem a comodidade, a vida, né, cada vez mais agitada, que nos levava para fora do lar, e agora nós estamos em home office, muitas empresas e profissionais reavaliando o que farão após esse momento no que diz respeito a essa relação de trabalho de home office. Existe uma tendência enorme que muitos de nós adotemos, né, esse sistema de trabalho em casa, e portanto eu tenho uma comodidade, uma conveniência de fazer minha alimentação, e também tenho o sentimento da segurança de que sou eu que estou manipulando, né? Então é um cenário desafiador para a experiência do
cliente, mas sem dúvida alguma, diante de tantas restrições que vão vir, diante de tantos desafios, quem de fato entregar a experiência, certamente vai partir na frente, vai estar mais bem preparado, né, para esse cenário. Outras coisas que a gente tem percebido é como que os nossos consumidores têm abraçado ainda mais a questão da compra digital, né? Saiu essa semana uma reporte do Mercado Livre falando que aumentou em mais de 330%, né, as compras online, assim, né? Pelo menos na plataforma deles, assim, né? Então, assim, várias comodidades, assim, eu acho que vieram para ficar, né? Você não acha, ô Jaque? Sem dúvida alguma, Raquel. Eu vi esses dados do Mercado Livre e nós tínhamos um outro dado do início da pandemia no Sebrae, muito interessante, que aí eu fui linkar, né, com o que o Mercado Livre divulgou, que obviamente é da plataforma deles, mas acaba tendo uma tendência, né, um desdobramento de tudo isso. Por exemplo, na primeira quinzena do isolamento, nós temos um dado que aponta que todo o crescimento que nós tivemos no e-commerce, todo mundo que saiu comprando, né, e foi comprar nessas plataformas e tudo, 49% do que se ampliou representam pessoas que estavam comprando pela primeira vez, né, e que tendem, obviamente, a continuar dentro desse processo. E aí eu trago, algo que vem me inquietando, que com tudo isso, com esse avanço tão grande do movimento do e-commerce, desse novo comportamento do consumidor, que foi empurrado para esse cenário, quem resistia, né, a todo esse processo, tanto consumidor quanto empresas, quem resistia foi literalmente levado à força, né, e aí nós temos, nesse processo, uma tendência muito grande que nós estamos avaliando já com o olhar da experiência do cliente, que é o que nós chamamos de encurtamento da cadeia, né, Raquel? Antes, eu precisava ir até um ponto de venda presencial, a um canal em que eu teria uma pessoa ou um terceiro para me fornecer algo. E com essa tendência que nós estamos vivendo dos canais e meios digitais, é certo que nós vamos ter aí uma grande oportunidade, uma tendência muito grande para que o consumidor viva experiências direto com as marcas, com aquelas que não estavam, né, à mão dele tão facilmente, que agora se aproximam, né? E isso, sem dúvida alguma, é um reflexo desse processo da digitalização que virou essa onda gigantesca que está levando todos nós, né? E o consumidor também. E outra coisa que a gente consegue perceber, que até foi uma síntese que foi gerada dentro do grupo lá do Fórum de Outsiders, né? Que sugeriram uma divisão de 3 tipos e categorias desse novo consumidor, né? Aqueles que são conscientes, né, que estão comprando mais online, né, pensando bem na questão do isolamento, realmente estão em casa e tudo. Tem os moderados, que seguem as medidas de segurança, às vezes de uma forma incorreta, mas é por distração, nem é por consciente, consomem de uma forma moderada e precisam, e pensam muito mais, assim, né, na hora de comprar e pagar alguma coisa, né? Eu acho que, e tem aqueles que realmente não estão nem aí, achando que isso é tudo uma balela e estão comprando igual louco, e estão loucos para sair desfilando aí, né? E, assim, realmente, eu acho que nesse cenário, eu queria perguntar para você o que você acha, assim, que tem mesmo essas pessoas que estão ainda com grana, a galera que está repensando mesmo como que vai comprar e como que vai ser, e dando mais valor para o investimento. O que você acha dessas categorias e do que o consumidor está esperando agora mesmo, assim, pós-pandemia, esse novo normal? Raquel, então, eu concordo com esses 3 perfis, né, que foram pensados e discutidos. Tem um movimento muito forte que a gente tem observado, especialmente no que diz respeito ao varejo, o consumidor de varejo especificamente, e vocês trouxeram uma discussão para o transporte, aí eu vou levar lá para o outro lado, tá? Que esse contato, e quando eu falo varejo, eu estou falando de diversos tipos de varejo, né? Por exemplo, nós vimos uma realidade, eu estou falando com vocês de Santa Catarina, e a gente teve uma realidade muito forte em Florianópolis, por exemplo, que foi o fato do consumidor se posicionar acreditando que era obrigação inicial das empresas garantir a segurança dele, né? Essa segurança no que diz respeito à saúde, à higiene, né? Segurança sanitária mesmo. E aí você vem percebendo ao longo do processo todo, parece que assim foi um movimento de conscientização
que todos nós ouvimos falar de tudo isso à nossa volta, mas parece que cada um precisou parar consigo mesmo, reavaliar e, de fato, concluir como um indivíduo tudo que isso iria envolver. Então, portanto, qual é o teu papel nessas relações, inclusive nas relações com os negócios, nas tuas experiências. Então, nós temos agora, creio eu, e com base em algumas vivências, em algumas pesquisas que a gente tem visto, e até mesmo porque, como nós estamos vivendo a onda depois de Ásia, depois de Europa, apesar de que lá também já se fala na segunda onda, parece-me que aqui no nosso mercado, nós primeiro ficamos assistindo a tudo isso, para entender se realmente iria chegar aqui nessa forma. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos a região oeste de Santa Catarina, que é onde fica Chapecó e diversas outras cidades, né, um grande polo. E aí eu acho que vai se semelhar um pouco ao movimento que a Bárbara trouxe, né, da vivência e da experiência dela. Mas, por exemplo, no oeste de Santa Catarina, hoje, pequenas cidades têm mais casos do que Florianópolis, que é a capital. E aí, em Chapecó especificamente, essa semana, o prefeito estabeleceu que todos os negócios teriam que auferir a temperatura do consumidor, né? Teriam que ter termômetros. E não tem termômetro suficiente na cidade para vender. E aí, agora, as pessoas estão pedindo que ele prolongue o prazo para que dê tempo delas comprarem. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque vai exatamente dentro do que foi debatido e discutido, né, desses 3 tipos aí que vocês concluíram, né, os conscientes, os moderados. Então, parece que algumas das nossas empresas, que existem segmentos e empreendedores que ainda não acreditam no processo ou ainda estão pagando para ver aonde tudo isso vai dar. E é óbvio que não vão conseguir se preparar, né, no tempo que deveriam. Claro, eu entendo também que a grande maioria está sim se preparando, mas é um momento atípico para todos, e aí a grande questão que eu vejo também que a gente tem que corrigir como pauta dos nossos negócios é buscar a tendência para se preparar para esse cenário como de longo prazo, porque como bem disse o Rogério, nós vamos sair do isolamento, talvez essa sensação de pânico e caos, ela passe, mas uma coisa é certa, o novo normal, ele será com esse cenário no qual nós vamos querer mais confiança no que está sendo fornecido, não só mais no sentido de entrega da promessa feita, mas o como você me traz tudo isso para preservar a minha vida e a minha saúde. Exato, já que assim, realmente as pessoas estão vendo, valorizando ainda mais a questão da higiene, tem que ter todo o preparo, aí depois não tem o demanda aumenta muito e elas não conseguem, igual teve o boom do álcool gel no início, né? O boom do papel higiênico, ninguém até hoje entendeu o porquê, e o boom das máscaras e tal, e agora essa questão do termômetro, mas a gente realmente tem que estar se preparando, né? É uma coisa que a gente tem visto nisso tudo, quanto que a gente não estava preparado para situações como essa. Espero que não volte a acontecer, né? Mas que a gente possa saber reagir melhor caso algum cenário semelhante aconteça novamente. O Rogério trouxe essa visão da China, né? A Bárbara traz lá do interior de Minas, né? Olha só, boa parte do mercado de entretenimento começou a tomar algumas medidas essa semana após o primeiro grande movimento em torno do entretenimento que aconteceu com a reabertura da Disney em Xangai. Eles reabriram o parque dia 11 de maio, com uma lotação máxima de 25 mil pessoas, e o parque tinha anteriormente lotação para 80 mil, e aí o mercado inteiro ficou assistindo como a Disney teria, né, que comportamento, como que tudo isso aconteceria, para aí sim tomar as suas medidas, né? Então, uma coisa que eu estou achando muito legal de tudo isso, se é que pode se dizer assim, mas eu entendo que nós temos grandes aprendizados desse momento, é que nós estamos, de fato, parando para avaliar e aprender com o outro. Isso é verdade, assim, a gente está buscando o lado mais humano, né, se a gente pode falar, e o lado mais colaborativo, e eu acho que se a gente não aprender isso agora,
Cara, eu acho muito difícil a gente aprender isso depois, né? Rogério, eu queria saber de você, dentro desse cenário, e tudo isso que a gente tem conversado aqui sobre essa questão de preparo e tal, o que você acha que as micro e pequenas empresas podem fazer para estar se adequando a esse novo comportamento do consumidor? O que eles estão esperando, assim, desse cuidado, dessa questão de higiene? Você concorda com isso? O que você acha que deve ser feito? Com certeza. Trazendo a primeira reflexão aqui, e Jaque, me permita dizer, fantásticas reflexões. Eu acho que, nesse momento, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo com as pequenas e médias empresas. Dentro desse processo de pandemia que a gente está vivendo, a primeira reação é o medo. Essa é a primeira reação que nós temos em termos de, quando a gente fala de comportamento. E aí, com medo, vem a reclusão, vem a dúvida, vem um monte de outras coisas. Mas olha que interessante, na sequência, vem o aprendizado, vem a reflexão e depois o aprendizado. E aí, o que acontece? Essas pequenas e médias empresas têm que se espelhar no que está acontecendo fora do Brasil. Eu sei que às vezes parece utopia para aquele cara que é do interior, que o cara malemar tem acesso à tecnologia e internet, mas é o que a Jaque comentou, eles estão sendo empurrados, atropelados e forçados a fazer isso. E vejam, isso realmente é necessário. Então, talvez o primeiro aprendizado que eu diria para essas pessoas com relação, claro, à tecnologia, se atualizem. Galera, assim, e não estou falando de grandes investimentos, não. Talvez estou falando de se conecte a um Mercado Livre, a uma plataforma de e-commerce, tenha um computador talvez bom, com uma internet dentro de casa e se projete para o mundo, né? Se projete para o mundo. Não perca isso de vista e saiba que talvez o investimento trará muito mais retorno do que ele imagina. Então, esse aprendizado é importante. E, claro, assim, eu acho que essa questão da experiência do consumidor que nós estamos falando também tem que permear a pequena e a média empresa. Eu vou dar um exemplo do que eu estou vivendo aqui. Vocês comentaram das e-commerce, né? O Mercado Livre, quanto que aumentou. Eu tenho consumido bastante coisa no Mercado Livre, até porque a minha alegria hoje é de sábado de manhã dar um pulinho no mercado aqui do bairro. Quando eu saio eu falo que é para praticar fotossíntese. A Né, que mas... ponto chegamos, né, Rogério? É verdade. Eu estou fazendo a fotossíntese no sábado de manhã quando eu vou no mercado, mas esse é o grande evento, é o meu grande evento da semana, claro, mas olha que interessante, né? Então, nós precisamos ter a segurança de que eu estou indo num ambiente protegido, higienizado, e aí a pequena e a média empresa ela tem que aprender com isso também. Então, olhando a experiência do consumidor, como que eu garanto isso para esse consumidor, né? Então, primeiro, eu tenho que fidelizar esse cara. E aí parece besteira, mas eu hoje procuro nos aplicativos empresas que me dão reconhecimento. Então, eu vou comprar alguma coisa, bem, se você fizer 3 compras, eu te dou 20% de desconto. Te dou um voucher de R$20. Na boa, gente, eu vou nesse cara. Se o serviço é bacana, se ele se equipara com o demais, essa experiência que ele criou para mim, na próxima eu volto nele. Eu volto mesmo, assim. Estou falando da minha tendência, mas isso realmente é uma característica, e nós falamos sobre isso lá no grupo de Outsiders, que é trabalhar talvez a gamificação, é recompensa, é fazer o cara entender que quando ele está se relacionando com você, ele tem benefícios, né, por fazer isso. E a outra questão é exatamente essa, é a segurança do consumo. Por que eu vou no mercado aqui do meu bairro? Né? Primeiro, eu conheço o dono, eu conheço o atendente, eu conheço talvez a pessoa que está falando comigo, e ele está lá toda semana, e aí você começa a ter esse vínculo, esse relacionamento, essa confiança, essa segurança, e mais do que isso, você está vendo ele todos os dias lá, praticando a higiene, a conservação, o cuidado, ou não, né? E aí quando você vê que não tem esses cuidados, mas será que eu vou voltar nesse ambiente? Então, acho que é isso. Quando a gente olha para a pequena e média empresa, primeiro, né? Então, recapitulando de forma rápida, se conecte. Se conecte, por mais difícil que possa parecer, talvez para aquele que está distante, se conecte. Uma internet, um computador, uma rede social, uma plataforma de e-commerce, ponto. Segundo, faça a pessoa desejar
comprar e estar com você. Nem que seja a distância, que ela possa se sentir valorizada porque ela se relacionou com você. E terceiro, ajude essa pessoa a sentir segurança em comprar de você. E aí a segurança que eu digo é realmente na parte de higiene, higienização, conservação, manuseio e pessoas. As pessoas que trabalham com você, né, nesta empresa, você está preocupado com ela, você está ajudando ela, você está cuidando dela. Eu acho que isso faz muito sentido enquanto perfil de consumo. E as pequenas e médias empresas têm que surfar nessa onda. É extremamente importante. Nossa, Rogério, muito bem colocado esses 3 pontos. Realmente, assim, se você tem um produto e não está sabendo, não tem como você mostrar e fazer ele conhecido, torna muito difícil o consumidor continuar comprando e adquirindo o seu produto ou o seu serviço, né? Então, assim, nem que seja um WhatsApp, qualquer coisa, se conecte aí os seus consumidores, né? O Instagram, a gente já publicou aí no nosso site e também no nosso Instagram, falando que lançou uma ferramenta de você conseguir indicar site, comprar localmente, até comida. Então, assim, tem várias ferramentas que estão surgindo. E a gente trabalhando em rede, a potência é muito grande, assim, né? E você falou também essa questão de falar, de fazer o nosso consumidor se sentir seguro, já que também comentou em relação aos termômetros e tudo, mas assim, tantas coisas mudaram no nosso ambiente físico também, né? Primeiro, em nossas casas, que a gente teve que, quem não tinha costume, começou a trabalhar mais em casa. Então, assim, eu, por exemplo, eu tinha uma cadeira no escritório que, para ficar o dia todo, meu Deus, estava dando dor na coluna. Eu simplesmente surtei, desci com ela para doar, alguém pegar qualquer coisa e comprei uma outra. Né? Então, assim, eu acredito que eu trouxe também esse movimento das pessoas valorizarem o estar em casa e ter um espaço mais adequado e pensar na questão mesmo, assim, de conforto do trabalho, né, e tudo. Né? E também pensar agora nesse outro movimento do ambiente físico dentro das lojas também, e aviões, como que vai ser isso, né? Então, assim, será que as portas vão ter que ser automáticas? Questão de álcool gel em tudo quanto é lugar? E, além disso, né, da questão física e tudo, e de estar conectado, que é super importante, tá tendo um movimento desde o início dessa pandemia de comprar localmente, né? Aí você vê, assim, campanhas das pessoas incentivando, mesmo o Sebrae e tudo, pelo Instagram, movimentos pelo WhatsApp, e você vê também as empresas, né, esses pequenos comerciantes, eles realmente gratos, né, e dando um show de exemplo, né, de como realmente cuidar do cliente, né, escrevendo bilhetinhos à mão. Então, assim, eu acho tudo muito bacana, assim, como que cada gesto conta nesse momento. Às vezes a gente fica pensando que quando a gente fala de tratar o cliente, né, a experiência do cliente, e nessas novas mudanças, a gente só pensa em coisa muito cara de tecnologia, mas é cada detalhe que conta no final, não é mesmo, Bárbara? Eu queria que você falasse, assim, qual que é a sua visão sobre isso tudo, tendo em vista que aí onde você está, o comércio já voltou, né? E qual que é a sua opinião em relação também ao compra local, o incentivo, o comportamento do consumidor? Você tem voltado mais também a comprar localmente, ou isso só foi uma modinha? Você acha que veio para ficar? Enfim, compartilha com a gente. Então, é bem complicado, assim. Depende muito. Eu estou em 2 cidades, né? Eu estou em Santa Maria de Itabira, que é uma cidade muito pequena, e estou em Itabira, que é uma cidade de médio porte. Então, vou colocar, vou falar de 2 experiências. Em ambas as cidades, tem muita movimentação na rua. Então, existe um consumo muito grande ainda no mercado local. Porém, nas cidades muito pequenas, como a minha, ainda existe a venda fiada, né? Então, as pessoas vão mais para a rua, vão buscar mais essas empresas, né? Comprar fiados, só que essas empresas tiveram que se readaptar também, né? Então, assim, esse fiado foi cortado, não tem jeito, né? Porque a empresa que vende fiado, ela foi a primeira a sentir o impacto do isolamento, porque você não tinha o seu dinheiro de capital, ele estava investido, mas ele estava na mão do cliente.
Então, assim, houve até um movimento, né, para derrubar um decreto, para reabrir, né, o comércio, para poder receber essas contas fiadas. Mas aí você vê um outro movimento que é a mudança do layout da loja completa. Porque pensando em segurança, o comércio foi reaberto, mas o cliente não entra na loja. Então, assim, os balcões ficam na porta da loja, nem um cliente entra, eles chegam somente até a porta, eles fazem fila no passeio, né? Muitas vezes tem que sair ali, ficar um funcionário ali organizando fila, porque as pessoas não se atentam muito às marcações no chão, né? Então a gente tem que pensar muito em segurança e essas pequenas empresas às vezes elas nem têm tanta mão de obra assim para disponibilizar, mas eles estão dando um seu jeito, né? Vi também muito uma busca da presença online. Essas empresas, vamos colocar até pequenas, né? As pequenas e micro empresas, elas tiveram que ir para o canal que era compatível com a realidade financeira delas, né? Então, muitas empresas começaram a busca da presença online via rede social, né? Vi movimento de fidelização de cliente através do canal de melhores amigos do Instagram, né? Você divulgando ali promoção exclusiva. Aí você pensando no fiado, que você tem um banco de dados analógico. Então, assim, não é completamente desesperador, porque você tem um contato desse cliente, você consegue entrar em contato com ele. E aí você vê também, assim, que é uma venda mais empática, que às vezes as pessoas querem sair para conversar, né? Para chegar ali e comprar, ter um contato humano com alguém, né? Existe um consumo que ele é mais regrado, você não vende mais por impulso, mas aí ainda tem, por exemplo, supermercado, você ainda vê aglomeração, né? Muita gente fica aglomerada ali entre os corredores, né? Que talvez a pessoa não percebe, ela não tem essa percepção, assim, que tem que ter esse distanciamento e tal. Então, sim, é uma nova realidade, tanto para as empresas quanto para os clientes. É bem complicada, assim, a relação. Mas as pequenas empresas e médias empresas se readaptaram para conseguir atingir o público. É um desafio bem grande mesmo, assim, mas eu fico impressionada, assim, como que problemas e crises impulsionam a gente a buscar novas soluções, né? Então, assim, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, assim, oferecendo vendas via WhatsApp, né? Quem tem loja de roupa, uma sacolinha toda higienizada, com cheiro e tal, com X roupas para você experimentar, depois você devolve, né? Isso, enfim, assim, as pessoas estão realmente se reinventando, né? E eu acho que esse é o momento, assim, que impulsiona muito a criatividade, assim, né? Em meio, assim, à dificuldade, né? Só nesse aspecto eu acho super interessante, né? O pequeno e médio empresário, normalmente é aquele pai de família, é aquele cara que idealizou, que buscou, que colocou às vezes um sonho em prática. Eu acho que isso é um ponto fundamental que nós não podemos perder, e esse pequeno e médio empresário tem que carregar com ele, que é o seu espírito empreendedor. E ser empreendedor é algo extremamente arrojado, é buscar uma solução onde não existe, é ver algo que ninguém enxerga. Então, acho que ele não pode perder isso, né? O espírito empreendedor do pequeno e médio empresário tem que permear cada segundo da sua organização, da sua empresa, do seu desafio, né? Então, acho que isso não pode se perder. E é muito bacana ver esse movimento, que o empreendedor, por natureza, se manifesta nessas horas de extrema dificuldade. Super bem colocado, Rogério. E também pensando nessa questão de filas que às vezes vai aumentando, de espera, porque realmente a gente tem que conduzir isso melhor, esses momentos de dores, a gente consegue pensar em novas ideias, né? Por exemplo, aqui tem um supermercado que antes de entrar tem uma atendente que te dá bom dia, que te dá álcool gel, que limpa o carrinho para você. Isso passa uma segurança, uma comodidade muito grande, né? Colocaram acrílico, né, nos caixas, então assim todo cuidado conta, né, já que cada detalhe faz diferença, não é mesmo?
Nossa, Raquel, sem dúvida. Eu estava aqui ouvindo e pensando exatamente nisso. Eu tenho compartilhado muito esse entendimento com as pequenas empresas, né? Nós estamos muito ativos. Eu sou consultora credenciada do Sebrae, então eu sou uma terceirizada. E nós estamos também com um forte movimento, que não é do Sebrae, mas o mundo está assim. Nós estamos mais colaborativos com esse processo todo. E em todas as oportunidades que eu estou tendo de falar para os empresários com o apoio do Sebrae, e aí o Rogério veio agora e deu uma aula dos comportamentos empreendedores que a gente vê no Empretec, por exemplo, eu reforço para eles isso. O pequeno, o médio, talvez você não disponha nesse momento dos recursos financeiros que uma grande empresa tem para lançar mão de grandes ações para a experiência, né, Raquel? Mas é nesse momento que o espírito empreendedor ele tem que realmente aflorar, e eu chamo a atenção para os detalhes. Eu sempre digo isso: ter foco nos detalhes, surpreender, ser criativo, ser genuíno, isso depende muito mais de sensibilidade do que de esforço financeiro, ou esforço de recursos humanos, ou ainda um esforço de tempo, né? Você estava falando agora do exemplo do supermercado. Aqui na minha cidade, nós temos um restaurante pequeno, e me marcou muito, porque eu fui em uma grande farmácia de rede, e eles fizeram um isolamento para chegar até o caixa, né, para fazer o distanciamento, e ficou um negócio assim bem meia boca, sabe? Aquela coisa que fizeram, tipo, agora tem que afastar vocês da gente, a gente colocou isso aqui, eles botaram uma fita de segurança e amarraram em dois suportes que ficavam caindo. E era uma grande rede, que teoricamente poderia fazer uma estrutura melhor. E aí eu vou nesse outro local, um pequeno negócio, e quando eu entrei lá, para minha surpresa, estava tudo tão pensado, organizado, com um material barato, mas tão bem feito, tão caprichoso, que eu olhei para o empresário e disse: nossa, você está preparado, se acabar o isolamento amanhã, não tira nada disso. Então, lançar mão dos detalhes agora, eles podem fazer diferença para o negócio, eles podem sim fazer, né, diferença na experiência do cliente. E aí a gente precisa, né, o nosso empresário, os pequenos, médios ou grandes, precisam estar atentos a que pontos realmente geram dores, né, como você bem disse, no cliente, e que podem ser resolvidos agora. Então, parece que nesse momento qualquer detalhe faz mesmo a diferença, assim, né? Um bilhetinho, uma ligação, tipo, suas compras acabaram. Tem um cara que vende kefir para mim, né? Que ele manda assim: olha, estou indo aí amanhã, você está precisando de alguma coisa? Então, qualquer cuidado nesse momento que a gente está um pouco mais carente faz um diferencial muito maior, assim, né? E a gente realmente dá mais valor. E acaba se juntando aí, adquirindo mais o produto, ou divulgando, enfim, né? Que a gente não possa esquecer desse momento de colaboração também. Pessoal, eu achei nosso papo super bacana. Eu acho que tem vários insights aí, e eu queria saber se vocês têm mais alguma colocação que vocês gostariam de deixar, alguma frase antes da gente encerrar. Rogério. Eu gostaria sim. Assim, eu tenho um versículo na Bíblia, tem vários, assim, fantásticos, mas acho que tem um que fala muito e traz muito uma reflexão para esse momento. Ele fala assim: olha, faz o seguinte, pensa no que é legal, pensa no que é de boa fama, pensa no que é agradável, e o Deus de paz vai encher o seu coração. Então, acho que nesse momento em que a gente acaba tendo um monte de preocupação, vamos realmente colocar a nossa mente naquilo que tá bacana, que é possível fazer. Cara, não se preocupa com aquilo que você não pode, porque o que você não pode está talvez distante de você. Então, coloca o teu foco, a tua força, o teu esforço naquilo que você tem capacidade de fazer. Então, meu recado para esse empresário, esse empreendedor, esse cara que está assim, talvez no momento crítico da sua vida, coloca o teu esforço naquilo que você pode fazer. E olha, vai passar. Talvez com dores, com lutas, com lágrimas, mas vai passar. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, que coloca o teu esforço naquilo que você pode fazer, e aí, se puder trazer dicas de bons pensamentos, coloca aquela playlist bacana, pega aquela música que te traz
uma boa recordação, sabe aquele gatilho que te lembra de uma história. Eu brinco muito, né? Tem aquela música do Rock Balboa, quando ele está subindo a escada, pô, aquilo ali dá uma força, dá uma energia. Então, não deixe de focar naquilo que é importante para você. Coloque o teu esforço realmente naquilo que você consegue fazer. Acima de tudo, coloque a tua energia, o teu esforço, né, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode realizar. E, claro, cuide daquilo que é mais importante na tua vida, que é a tua família, a tua saúde. E, cara, a gente vai sair dessa, vamos juntos, né? Então, muito obrigado. Nossa, Rogério, muito bem colocado. Esse versículo, ele é incrível. Eu fico lá no livro de Filipenses, né? E é um livro que fala muito sobre alegria também, né? Mas que a gente realmente possa estar centrado, e por mais que venham as dificuldades, centrado nas coisas boas, né? Eu acho que saúde mental nesse momento, né? Autoconhecimento, autocuidado é fundamental, né? Eu acho que vai ser um tema dos nossos próximos episódios aí gravados pela frente. Mas que realmente, sobretudo, que a gente possa guardar nosso coração, nossa mente, né? E estar seguindo em frente, sabendo que tem um propósito maior e que a gente possa aprender com isso tudo, né? E aí, Bárbara, para encerrar, o que você deixa para a gente? Bom, eu deixo para os micro e pequenos empresários que eles tentem e se reinventem sempre. Porque pode ser difícil, entendeu? O momento é difícil, é muito complicado para todo mundo. Eu sei que às vezes é desesperador, inclusive, né? Que você não tem aquele dinheiro para você pagar aquela conta, pagar seu funcionário que você não quer demitir. Mas tenta, entendeu? Os canais estão aí, você tem que se reinventar, você tem que buscar o seu cliente, você tem que buscar ser relevante para o seu cliente, principalmente. Você tem que ser afetivo para muita gente, né? Você buscar essa aliança com o seu cliente. O seu cliente é seu amigo, né? É ele que está ali com você o tempo todo. Então, é não desanimar e seguir em frente e tentar até conseguir, né? Eu sei que isso pode demorar um pouco ainda a passar, mas vai passar, né? E todo mundo ser mais colaborativo, mais aberto e tentar fazer realmente a diferença na vida do outro. Perfeito, como diria lá no Nemo, né? Continue a nadar para encontrar a solução, né? Então, acho que pode bater os 5 minutos de desespero, mas que a gente não desista mesmo, continua nadando até encontrar uma solução que em algum momento vai vir, né? Nem que a gente tem que juntar alguém para essa solução vir, e, enfim, né? E Jaque, qual que é a sua consideração aí para a gente? Então, Raquel, nossa, depois do que eu amo esse versículo também, inspirador, né? Esse nosso fechamento. Meu recado final que eu tenho dito para as pessoas é: busque ajuda se for necessária e seja ajuda se você puder ser. Eu penso que nós sairemos desse momento com grandes aprendizados, mais fortalecidos, né? Depois de algumas feridas que terão que ser curadas, sem dúvida alguma. Mas é momento de nós focarmos, é momento de ter coragem, é momento de tirar forças, seja da sua fé, da sua crença, das pessoas que lhe cercam, da sua família, né? E todos nós, independente de estarmos na condição de empreendedores ou não, precisaremos passar por isso, vencer esse momento, e ele vai passar. E, obviamente, eu não poderia me despedir, né, e encerrar sem fazer uso de alguma coisa do que também me inspira. Eu tenho muitas inspirações e fé, mas existe um texto de Walt Disney que eu penso que ele cabe muito para esse momento, porque ele foi escrito também em um momento que o Walt Disney passou por grandes dificuldades, que ele diz mais ou menos o seguinte: e assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, eu decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades e si mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a se resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Então, que todos que estão aqui, né, nesse belo bate-papo e nos ouvindo aí no futuro, que a gente decida, né, nos nossos dias, naquele dia de cada um de nós, enfrentar tudo que está acontecendo com fé e ter certeza que a gente vai conseguir vencer esse momento com toda certeza.
É isso aí, que a gente escolha ver as oportunidades que cada dia traz, né? Que se renova, né? E ver o copo meio cheio, né? Que a gente possa encontrar força para isso, né? E fazer diferença nesse momento que a gente tem vivido, né? Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de vocês, fez toda a diferença. Quem quiser saber mais sobre os nossos participantes aqui hoje, pode ir lá no nosso Instagram, no @atocast, ou no nosso site, atoefeito.com. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Para encerrar, eu gostaria de dedicar a música Estou Cuidando de Longe, de Gal Costa e Marília Mendonça, especialmente o refrão, hein? Muito obrigada. Um abraço.